Então, olá, mais aqui um episódio. Tenho aqui um excelente convidado para nós hoje. Um excelente convidado. Uma pessoa que me é muito querida aqui no meu coração, Filipe Santana. Vamos falar um bocadinho sobre ele, mas é alguém que tem sido também um mentor deste caminho de Deus que eu tenho percorrido. E é alguém que, vamos deixar aqui as coisas muito abertas. O Filipe é protestante, é batista. Tenho tendência mais a ser católico. Tenho as minhas dúvidas de ser ortodoxo ou não, mas sigo a Igreja Católica, portanto, para vocês saberem exatamente onde é que estão a vir os pontos de vista e tudo mais. Mas também foi uma amizade muito boa que me ajudou a entender que podemos ter algumas visões diferentes a nível de teologia e continuarmos-nos a ajudar mutuamente e a crescer mutuamente na fé. E muito sinceramente acho que é algo que às vezes falta. Ou seja, sou muito a favor de debatermos de teologia e vamos guardar isso para outro episódio. Não vamos entrar nesses temas hoje, mas acho que até pode ser algo muito interessante falarmos no futuro, as diferenças. Mas hoje queria que nós, em vez de falássemos das diferenças que já tanta gente fala, falássemos também da fé e do que nos aproxima, não do que nos separa. Portanto, não sei se te queres apresentar aqui um bocado, não sei se estás nervoso, muito obrigado por teres vindo aqui. Eu tinha algumas perguntinhas para te fazer. Que o Filipe é uma pessoa extremamente inteligente, prova que, prova que a fé, ao contrário do que muita gente acha, não é para totós, não é para quem não tem capacidade de pensar, é exatamente o contrário. Um grande cientista que eu agora também já não me estou a lembrar quem é de cor, mas diz que, acho que é Pascal, que um bocado de ciência afasta-te da fé, muita ciência aproxima-te de Deus. E acho que acaba por ser exatamente isso. Quanto mais nós começamos a procurar, mais nos sentimos embranhados em Deus. E gostava de saber um bocado da tua experiência, Filipe, o que é que se tiveste, como é que começou este teu caminho de fé para as pessoas que estão em casa a ver? Como é que tudo começou para ti? Uhum. Obrigado pelo convite. Acho que é um momento ímpar a gente falar sobre Jesus, sobre Deus. É uma coisa que não tem preço. E penso que para a gente falar sobre Deus, não há nada melhor do que a gente fazer uma oração. Olha, maravilha. Sim. Eu acho que é importante, sempre que a gente estiver num momento como esse, que a gente vai expressar nossa fé publicamente, a gente chamar Deus para conversa, porque Ele é a fonte da nossa inspiração. E para a gente acabar não derrapando, porque somos humanos, então pedir a misericórdia dele para que ele nos inspire. Vamos orar? Vamos orar. Queres fazer à vontade, faz favor? Sim. Então oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de podermos falar do seu amor, falar da sua grandeza e poder compartilhar isso com outras pessoas. Isso não é dádiva nossa, das nossas decisões, não é. Vem do Senhor, porque o Senhor colocou isso em nossos corações, o Senhor tem nos melhorado e estamos aqui para compartilhar disso, do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então eu peço que o Senhor nos inspire, que o Senhor fale através de nós e que se esse canal seja usado para abençoar muitas pessoas que estejam ouvindo e vendo. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Amém. Pai do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Muito obrigado. Como podem ver, o Filipe sempre foi alguém que, nestes momentos em que eu precisei de alguém, foi um role model de masculinidade a seguir Cristo, e por isso também te quero agradecer muito. Até é algo que me deixa um bocado mais nervoso neste podcast, por eu gostar tanto de ti e termos uma relação tão próxima, e saber que estava com muita ansiedade que tu viesses, porque sabia que tinhas muito para oferecer mesmo às pessoas lá de casa, pessoas que se possam estar a sentir um bocado perdidas, que precisem de uma voz amiga e que se calhar eu gosto muito de falar de teologia, mas que precisem de ouvir falar de Deus noutro contexto também, no contexto do dia a dia. E gostava que se pudesses partilhar aqui então um bocado da tua, da tua história de vida, como é que esta questão toda começou contigo. Acho que era algo muito interessante. Eu sou muito grato a Deus porque
Deus sabe, ele foi muito bondoso comigo. Digo, apesar de falar que eu sou inteligente, eu não me considero, mas me considero um agraciado por Deus que me permitiu conhecer muitas coisas. E por conhecer, consegui gravar isso. E com isso que eu gravei na minha mente, consegui usar na minha vida profissional, na minha família e também servindo a Ele na obra dele, no ministério dele, que me deu. E confesso que esse começo não foi fácil. Digo assim porque, apesar de desde muito novo ir para a igreja, um costume que minha mãe me levava, não era uma coisa que eu entendia ou que queria. Mas então tiveste essa influência Sim, desde criança. sim, mas nunca tive a vontade. Por não entender, talvez, não entender muito bem o que acontece. É o que acontece com muitos jovens, muitos adolescentes. Os pais levam para a igreja, mas ali não entende o que se passa. Não entende o que acontece ali na liturgia da igreja, na comunhão dos santos. Não percebem. E o meu caso foi isso. Não Diz-me percebia. uma coisa agora que, só para fazer aqui um bocado à parte, sem te querer interromper muito, mas quando disseste a comunhão dos santos, tu então começaste a ir à igreja católica, foi isso? Sim, eu fui batizado na igreja Ok, católica desde ok, pronto. cedo. Para as Sim, pessoas entenderem sim. também o teu percurso. Eu lembro-me também, efetivamente, que, pronto, antes desta grande aproximação minha de Deus, eu, em miúdo, eu também andava nos escuteiros. Muita gente cá em Portugal conhece, não sei se no Brasil tem, por acaso. Sim, tem. Pronto, e os escuteiros, eu ia e lembro-me que, pá, eu só queria era que a missa acabasse para ir, porque, lá está, acho que, e isto é uma crítica a nós também na Igreja Católica, acho que não passamos bem. Ah, também, se calhar, porque os meus pais não eram praticantes, mas não passamos bem a questão da fé, o porquê que estamos a fazer as coisas, é quase uma obrigação para as crianças. Então, se calhar, senti isto mais perdido um bocado também por causa É, disso. talvez não coloco a culpa na igreja, não coloco a culpa em ninguém, Não a igreja como uma mas entidade, mas é, como os crentes, digamos assim. talvez, mas não consigo ver uma responsabilidade em específico. O que eu consigo ver é que eu não entendia. Se me faltou algo, não consigo colocar a culpa em alguém. Mas sim, entendo que me faltou o entendimento. Mas assim, depois de muito tempo ali, né, assim, que eu me conheço por gente, né, ele foi mais ou menos quando, com 7 anos de idade, que minha mãe começou a ir à igreja, frequentemente eu comecei a perceber as coisas, mas só com 17 anos de idade, são tipo 10 anos depois que eu tomei uma decisão. E a decisão foi basicamente por causa de frustrações, que a gente diz na igreja protestante no mundo, né? Porque apesar de ter algumas certas amizades, ter alguns relacionamentos, eu me frustrei com isso e fiquei muito triste. Para alguns isso não é um problema, mas para mim não ter amigos era um problema. Uhum. E, e eu olhei para a igreja e minha referência quando eu olhava para a igreja era que não tinham pessoas que mentiam, que as pessoas eram unidas, que as pessoas ali se ajudavam. E foi isso que eu encontrei. Foi isso que eu encontrei dentro da igreja. Portanto, foste para a igreja atrás, ou seja, percorreste desde a tua infância, continuaste a ir por quase obrigação da tua mãe, mas foi na busca da comunidade que tu te encontraste, digamos assim. Ou Exato, melhor, que encontraste Deus, na busca também da exato. comunidade. E aí sim, através da comunidade, através dos irmãos em Cristo, eu tive encontro com Jesus. Através de vezes as experiências, os testemunhos, eu aprendi o que era Deus, eu aprendi quem era Jesus e passei a conhecê-lo através da busca. E, e esse momento que demorou depois que eu decidi isso, com 18 anos, Foi que algum eu clique ou foi uma coisa foi mais. foi um período que eu comecei a estudar, fui acompanhado por mentores, e conhecendo Deus, eu comecei também a entender a humanidade, como ela é falha. E graças a Deus, nesse período de 1 ano, eu digo assim, para alguns amigos, e abro aqui, Deus me cegou para os problemas da igreja. Ok. A igreja humana aqui na Terra, ela não é perfeita.
eu tenho plena ciência disso. Mas ela é usada por Deus. E a igreja como comunidade, pastores, diáconos, irmãos ali, que nós falamos, né, os obreiros, Uhum. foram um exemplo para mim de, mesmo imperfeitos, de buscarem a Deus, de quererem a Deus. E isso que eu via foi um, um exemplo para mim. Entender que eram pessoas imperfeitas buscando a Deus e recebendo uma porção a cada tempo. E isso para mim foi para mim um diferencial que eu nunca tinha visto, mas que me deu mais vontade de buscar a Deus. Por quê? Porque porque eu vivia Deus resolvendo as coisas na minha mente, me trazendo soluções para minhas emoções, para minhas dores. E depois de um tempo, eu passei a conhecer um Deus que, não através das outras pessoas, mas diretamente com ele. Ele falava ao meu coração através da leitura, através da oração, e cada dia ele ia me alimentando dele mesmo. E quanto mais eu conhecia esse Deus, menos necessidade daquilo que eu no início queria ter amigos, queria ter um apoio emocional de uma outra pessoa, e em Deus eu consegui. Em Deus eu me tornava saciado. Sentias que estavas a tentar ter a aprovação, se calhar, do mundo Ex- e ao mesmo tempo estavas a ser chamado para algo mais. E foi em ex- Deus que encontraste o suporte da tua vida, não é? ex- Mas diz-me uma coisa, nesta altura já então começaste a ir à comunidade protestante, deixaste a igreja da tua mãe, começaste a ir tu sozinho? Não, eu fui batizado na igreja católica, mas nunca frequentei, nem minha mãe frequentava a Ah, igreja. a tua mãe também Não. frequentava as protestantes, ok. Quando ela começou a frequentar, já era protestante. Ok, Nunca ok, fomos frequentes na igreja católica. ok. E então, diz-me uma coisa, tu foste à mesma que a tua mãe ou sentiste? É porque eu sinto que às Sim. vezes as pessoas gostam de se diferenciar um bocado e ir a outras, o que também não tem mal, porque estão à procura de uma comunidade que seja delas, em vez de ser... Não, nunca foi diferente. Minha mãe sempre foi às igrejas, mas como eu disse, foram 10 anos e nunca minha mãe. Hum, Uhum. por ela chamar, por ela impor também. E acho que nem acho errado isso, Não, me não, colocar também. no caminho certo. E sempre fui com ela. E quando eu decidi, sim, foi na mesma comunidade que minha mãe estava inserida e ali eu entendi que deveria ficar. E fiquei por muitos anos na mesma comunidade, não só sendo eh, ministrado, mas também podendo ter a oportunidade de ministrar com aquilo que Deus estava me entregando, daquilo Uhum. que Deus estava me... E claro, não tem como a gente buscar a Deus e não crescer como ser humano, não melhorar. É natural haver um crescimento interno. E, e quando a gente começa a crescer com a direção de Deus, Deus também quer que a gente cuide de outras pessoas. E Sim. aí, naturalmente, eu comecei a ajudar outras pessoas com aquilo que eu tinha. Não era muito, mas o pouco que eu tinha, eu podia oferecer e ainda não tenho muito a oferecer. E o pouco que eu posso, continuo oferecendo a Eu outros. acho que acaba por... Ou seja, não é que houvesse uma obrigação de tu fazeres, mas há nitidamente... Ou seja, há uma obrigação no sentido em que tu sentes tão preenchido e que te ajudaram tanto que tu te sentes, tu próprio, não é alguém dizer-te, tu próprio sentes na necessidade, quando a tua fé é genuína, tu próprio sentes na necessidade de ajudar os outros, de Aí tem dois espalhar. pontos. Aí tem dois pontos, né? E, e do jeito que você pôs, né? Pode parecer de um jeito que a gente se sente preenchido e depois quer fazer aquilo, mas não. Na minha visão, depois que entendendo que Deus, Jesus ali em Mateus, ele manda a gente pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra, é uma obrigação nós fazermos isso, é uma Também. ordenança. Só que Diga no início, quando estás a começar, pronto. a gente entende que é uma ordenança, assim como o batismo, é uma ordenança a gente pregar a toda criatura. Isso não é para todos, Uhum. todos. Quem tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida entende que isso é uma ordenança, Sim, pregar o Jesus evangelho. não nos manda ficar calados, Exato. manda-nos, vão a todos os confins da terra pregar o meu nome. Só que quando você está fazendo isso e você vê uma transformação na vida de alguém, cara, isso não tem preço. Porque muitas vezes a gente não consegue ver o tamanho da coisa que Deus faz na nossa vida.
a gente até tem esse entendimento, mas quando a gente vê a pessoa que chegou, a pessoa que traía a esposa, a mulher que traía a esposa, a mulher em depressão, o marido que batia na mulher, o filho que não respeitava o pai, e as pessoas mudando de caminho, se convertendo do seu caminho mal, decidindo um caminho novo em Cristo, e com essa decisão mudando toda a sua trajetória, toda a sua história, isso muda tudo. É que acabas por sentir que nem é... Ou seja, não é uma mudança superficial do género, ok, eu vou parar de fazer isto e vou trocar os meus hábitos. É, lá está, é uma pessoa nova que nasce ali, não é? Há um momento, e quando eu estava a dizer isto dos trabalhos, é porque eu sinto que no início há um momento em que tu estás-te a converter a cristão. Então que estás a receber tanto amor que começas a ter amor para dar. Mas depois há um momento de clique em que tu nasces de novo e que às vezes podes te chamar cristão há 10 anos, que era o que eu fazia, mas aquele é o momento em que tu viras cristão. Aquele é o momento em que tu aceitas que Cristo é o teu Senhor e que então aí sim tens a obrigação de fazer pelos outros, porque tu entendes que aí tu nasceste de novo. Então vais querer ajudar os outros a nascerem de novo, não é? Até mesmo com a... E às vezes as pessoas perdem-se que não é preciso grandes obras. Basta um ombro amigo, uma mão disposta a ajudar, um ato de caridade. Só o estar disposto a ouvir os problemas de alguém e dar-lhe um conselho. Às vezes a única coisa que as pessoas precisam é um... Eu estou cá, estou-te a ouvir. Tu existes para mim. Não te preocupes porque tu existes. E acho que acaba por ser essa a trajetória que realmente Cristo, quando nos lava o coração por dentro, sentes que tens um coração novo. E Ele próprio disse que nos ia dar um coração novo. E diz-me uma coisa, tu alguma vez desde que começaste, houve algum momento em que te sentiste mais afastado dele? Em que te desviasses do caminho? Porque eu sei que às vezes as pessoas têm os percalços da vida e nós continuamos a ser tentados, obviamente, diariamente, e acho que muita gente tem que entender que, pelo menos é a forma como eu vejo isto, não é que o diabo o que queira é realmente te fazer pecar. Não é com isso que ele ganha. Ele ganha é quando te faz pecar e tu tomas como natural o pecado e afastas da graça de Deus. Porque se tu pecares por um erro, não deves, obviamente não deves pecar, não é? Mas se pecares por um erro e realmente te arrependeres e realmente chegares ao pé de Cristo e pedires perdão com um coração genuíno, o teu pecado está lavado. Mas acho que as pessoas depois sentem-se tão envergonhadas que sentem-se que, por exemplo, uma das respostas que eu mais tive quando falo disto é: eu já fiz demasiadas coisas na minha vida para Deus me perdoar. Ou seja, sinto que as pessoas acabam por meter a sua capacidade de agir ou de ser, ou o que é que elas têm, acham que Deus tem a capacidade de fazer e misturam isso com o que é que de facto Deus tem a capacidade de fazer. E acabo por achar que, nesse ponto de vista, acho que é esse mesmo o plano do diabo, porque não é o pecares, porque o pecado Deus pode lavá-lo. É o tu te afastares dele. É isso que ele quer. Ele quer é que tu te afastes dele o suficiente. Assim, sobre isso eu posso pontuar uma coisa que eu tenho na minha vida, eu já pude compartilhar com algumas pessoas. Assim, eu acho que o ponto é uma pessoa inerte. Eu acho que uma pessoa que serve, que decidiu pelo Senhor, ela não pode ficar sem fazer nada. Em que sentido? Uma pessoa que serve ao Senhor, uma pessoa que decidiu pelo Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar fazendo, precisa estar fazendo algo por Cristo. Uhum. Não é uma opção. Acaba por ser engraçado porque é uma das grandes diferenças que as pessoas acham que é, e que tu e eu já refletimos muito sobre isto de... Claro que há pessoas que não vão concordar e que vão achar que teologicamente há outras diferenças e há pessoas que coisas, mas eu sinto que entre tu e eu, apesar das nossas diferenças de visões do cristianismo por vezes, a questão do tu não és salvo pela fé sozinho ou pelos trabalhos, nós chegámos à conclusão, e eu lembro-me de uma conversa muito interessante que nós tivemos, que podemos trazer aqui um dia, em que é exatamente isso que estás a dizer, que é, tu vais fazer os trabalhos. E eu lembro-me que às vezes existia as pessoas que diziam que pela Igreja Católica tu és obrigado a fazer os trabalhos para estar salvo.
E a Igreja Protestante diz que estás salvo e que é só isso. Mas depois James diz, ou Tiago, diz que a fé sem os trabalhos está morta. E que nós chegámos à conclusão, a falar, a tirar os preconceitos que existia, se calhar tu pela Igreja Católica e eu pela Igreja Protestante, a descascarmos que afinal nós concordávamos até bastante, que é quando a tua fé é genuína, os trabalhos vêm e tu fazes e vêm naturalmente também. E se calhar significa que se não estiveres a fazer os trabalhos, que alguma coisa ainda tem que ser purificada na tua fé, não é? Então, assim, voltando à sua pergunta, né, se eu já me senti alguma vez afastado, foi num momento, eu já casado, entrei numa crise existencial, porque eu já servia na igreja, desenvolvia muitas coisas, e amava fazer aquilo, mas ao mesmo tempo Deus sempre abriu as portas que eu pedia, da faculdade, do mestrado, do doutorado, viagens, portas que eu pedia, e Ele abria, mas ao mesmo tempo, o serviço a Ele, no cuidado de outras pessoas, também acontecia ao mesmo tempo. E chegou um momento que não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. E eu tive que dar uma pausa nas coisas da igreja. Não é pausa exatamente, mas diminuir. E eu não estou dizendo de não ir à igreja, eu estou falando de estar ali, cumprindo uma escala, cumprindo tendo um compromisso Estás mais envolvido, não é? com o que está acontecendo no dia a dia da igreja, fazendo acontecer os cultos, os eventos, as escolas, estar envolvido nessa organização. Eu já não podia estar. E nesse momento, entender o tempo, para mim, foi uma dificuldade minha, foi muito difícil, porque eu precisei passar ali por uns 3 anos sem poder fazer, dedicado aos estudos, dedicado à minha família, porque também era um casado, tinha acabado de casar, então precisava formar a minha característica de homem, porque até então eu morava com meus Sim. pais e Ou seja, não tu casaste e ainda tinha, estavas na faculdade também. já estava no mestrado Já estavas no mestrado, ok. Eu e depois vou querer precisa voltar aqui ao casamento, mas sim. e precisava ganhar algumas coisas e tudo ao mesmo tempo não estava batendo. Então eu entrei numa crise existencial. Só que eu entendo que Deus, eu hoje entendo que eu precisava daquele tempo e era uma coisa que Deus estava me direcionando, mas eu ansiava para voltar a servir. E eu fiquei aí por 3 anos e meio, mais ou menos, sem poder ser ativo, sério na igreja. E depois fui voltando a devagar, fazendo algumas coisas outras. Mas, assim, o importante é que durante o serviço ao Senhor, eu cresci muito no conhecimento dele. Por quê? Porque para desenvolver coisas para o Senhor não tem hipótese de não ter o direcionamento dele. Então, enquanto a gente está trabalhando junto, eu e você, a gente se conhece mais, como foi. Exato. E com Deus não é diferente. Enquanto a gente está trabalhando para o Senhor, a gente se aproxima. E a gente vê as histórias na Bíblia, o povo está trabalhando. Moisés está fazendo o quê? Está trabalhando. E Exato. ele se aproxima de Deus. Você vê as histórias acontecendo do povo enquanto está trabalhando para aquilo que Deus colocou e ele vai se aproximando de Deus. Então, é trabalhando. O próprio Adão, Deus deu um trabalho para ele. Então, o trabalho é algo bom. Sim. O trabalho é algo bom. E quando a gente se torna inerte para só as nossas coisas e esquece as coisas de Deus, a gente começa a se afastar. E aí, nesse período, foi um período que, enquanto eu estava entendendo o tempo de Deus, que eu tinha que dedicar algumas coisas, e depois o tempo de Deus, que eu tinha que voltar a fazer algumas coisas, e ali buscando, pedindo a Deus. Depois eu fiz um intercâmbio de 5 meses. Eu fui para um lugar que não tinha igreja, e eu fiquei 4 meses e meio sem pisar dentro de um templo para cultuar, só online, ali foi logo depois daquela época do Covid. E foi muito
tenso esse período, porque por muitas vezes eu orava, não ouvia, e foi difícil, foi difícil. Até um tempo que eu cheguei e a gente começamos a congregar de novo, entendemos da parte de Deus que tínhamos que voltar a servir. Então, assim, teve esse período, foi difícil, foi confuso da minha parte, e de certa forma me senti um pouco sozinho, mas por culpa minha, claro, Óbvio. Sim. por culpa minha. Mas depois, entendendo, o tempo de Deus é sempre isso importante. Eu entendo que eu precisava passar por tudo isso. Deus me encheu cada vez mais, me renovou e eu pude voltar a servir, voltar a estar cada dia recebendo dele uma porção para continuar servindo ele. Sentes que trouxeste alguma lição marcada no teu coração nessa fase que estavas a passar? Muitas, muitas. Primeira delas é não julgar. Por quê? Porque nesse período, logo que eu casei, na semana antes do meu casamento, eu fui assaltado, levaram meu carro. E aquilo foi uma coisa para mim, me machucou muito, muito, muito. E eu estava sozinho. Tinha algumas peças de uma semana, 5 dias antes de eu casar. E eu julgava algumas pessoas, minha família, e que eu viveria bem porque eu estava servindo ao Senhor. E não ia acontecer mal nenhum, me sentia um super-herói. Mas o mal tá aí, É, o mal tá exatamente. aí. E eu não obedeci, naquela noite eu não obedeci a Deus, porque Deus tinha me dado uma direção e eu fui fazer e, pô, aconteceu. E, e eu entendo que em Deus a gente tem uma essência. E Deus quer formar essa essência em nós, na nossa personalidade, quer nos tornar um novo homem. E uns 2 ou 3 dias depois eu estava indo para casa da minha noiva, e eu estava dentro de um autocarro, na última cadeira, aquela que fica ao meio, no corredor, e aí um menino, um não, 2 ou 3, subiram pela parte de trás do ônibus. Não queriam pagar a passagem, né, o bilhete. E meti a mão assim nos peitos dele, assim, e joguei ele pra trás, e na hora veio o Espírito Santo cobrar. Você não é assim. Porque eu tava com raiva dos assaltantes. Sim. Mas Estavas com raiva da malícia do mundo, não é? eu queria Basicamente. descarregar minha raiva. E ele tava ali e eu comecei a descarregar. E não é esse caminho. Então, o que eu aprendi desse período, né? Primeiro, não julgar, sabe? Porque eu julgava as pessoas que não ofertavam, não dizimavam, que estavam afastadas. E todo o mal que acontecia com elas era consequência por estar afastada de Deus. E não estou dizendo que é, mas não é meu papel julgar, né? Eu entendi isso, porque o mal pode vir a qualquer um. E outra coisa que eu entendi é não deixar as emoções decidirem minhas ações. Minha tristeza, minha raiva, minha alegria, elas não podem decidir as minhas ações. Eu tenho e devo buscar domínio próprio. Isso por acaso foi algo que eu também comecei a ver no cristianismo. Porque eu comecei muito mais primeiro com os estoicos. E a questão toda de se calhar a questão toda para mim foi entender que não é que seja igual e há muitas diferenças, obviamente, porque os estoicos não tinham um Deus, um pai para os acarinhar, coisa que nós cristãos temos, mas existe essa questão também de filosófica de tu teres controle sobre as tuas emoções e não deixares o mundo te afetar, que depois eu também entendi que era um valor muito grande no cristianismo. E porque Cristo manda-nos também colocar a nossa ansiedade nele, colocar a nossa vontade de vingança nele. Para mim, não significa que às vezes não tenha que ser aplicada força para proteger os inocentes, mas não força num ato de vingança de descarregar a raiva. São coisas que são diferentes. Uma é para proteger e a outra é para satisfazer-te a tua raiva carnal, especialmente naquela que nem sequer tinha sido a pessoa que tinha-te feito algum mal, nem nada disso. Não quer dizer que aquela pessoa tinha que pagar pelo bilhete. Não quer dizer que não tivesse que ser corrigida.
mas se calhar não, primeiro havia outras ações antes de escalar aquela situação. E foi algo que de facto me trouxe muito também de entender que ao longo dos séculos e dos anos já tentavam as grandes mentes atingir este presente e este amor que Cristo nos dá, não é? Ou seja, eles já tentavam chegar aqui. E quanto à questão do não julgar, eu ainda há bocado não te queria interromper, mas lá para casa, entendam por favor, a promessa que Cristo nos fez, e acho que vais concordar comigo, nunca foi que não íamos passar por dificuldades. Ele nunca nos disse isso. Aliás, ele disse-nos perfeitamente: este mundo odiou-me a mim, portanto, quanto mais não vos vai odiar a vocês. E não nos prometeu que não íamos passar dificuldades. Agora, a promessa que Jesus nos faz é que há uma razão, e que Deus nos faz, é que há uma razão para o nosso sofrimento. Há uma razão inerte. E que nós confiamos que as coisas que, apesar de estarmos a sofrer agora, vão se revelar boas no futuro. E eu sinto que às vezes que o maior problema que nós temos como seres humanos, de termos uma vida tão curta, tão ínfima, é que nós conseguimos ver só uma linha numa tapeçaria gigante que é o plano de Deus. E que nunca sabemos que às vezes... Por exemplo, eu lembro-me que passei muito, muito mal quando a minha avó morreu. Era uma segunda mãe para mim. E a questão foi... Eu lembro-me de ter muita raiva com Deus nessa altura e de lhe perguntar muito, mas porquê? Porque é que isto não está a acontecer a mim? Não... Os outros andam para aí a pecar a torto e direito. Eu sei que se calhar não vai à igreja, não sei o quê, mas eu esforço-me para manter os teus valores e tudo mais. Isto era antes de eu ler a Bíblia e tinha esta relação de rezava sempre desde miúdo. Ou seja, dizia que acreditava, mas não metia o trabalho certo para meter lá. Tinha alguns valores, mas não todos. E depois foi aí que eu entendi, muito mais à frente, quando a mágoa passou, que o tempo da minha avó tinha chegado. De por onde era. Se aconteceu foi porque Deus quis que acontecesse, ou deixou acontecer. E a pessoa em que eu me tinha tornado, devido a ter que lidar com o sofrimento da morte dela, e foi uma altura em que tinha 18 anos, os meus amigos não estavam preparados para me ajudar numa coisa tão grave, não havia ninguém que pudesse partilhar da minha dor, eu sentia-me sozinho e tudo mais. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que, ao longo do tempo, e está aqui o nosso belo cameraman, que depois passou por dificuldades parecidas, e outros amigos também, e outras pessoas, não só amigos, em que eu tive mais capacidade e ferramentas de me relacionar com a dor deles, porque já tinha passado por isso. Então, pessoas que inclusive ponderaram suicídios, deu para parar por causa disso. Isto para dizer, não sou, e não estou a meter isto, a graça não é minha de todo, mas eu gosto de me imaginar sermos a melhor ferramenta do carpinteiro possível, não é? Ser o melhor possível martelo de Cristo. E às vezes os males não são para nós. Este mal vem por bem. Às vezes o bem não é para nós. O bem é para o plano de Deus. E às vezes custa-nos a nós aceitar isso porque somos egoístas por natureza, digamos assim. É aquilo que estavas a dizer. Estavas a olhar para o que é que tu querias e não para o plano de Deus que tinha para ti, se calhar para tanta gente na comunidade. Se calhar o facto de tu teres-te afastado foi algo que te trouxe depois muito mais perto. Houve um motivo para o teu sofrimento. Houve um motivo para tu seres assaltado. Para tu entenderes. Houve um motivo de passares todos esses pontos para tu entenderes que a vida se calhar não ia ser perfeita, não era um arco-íris, mas que ele continuava lá contigo no sofrimento. E acho que essa é a grande promessa. Por exemplo, quando Jacob está a lutar com Deus, pronto, com o anjo de Deus, eu acho que a questão é mesmo essa, é que há este wrestle, este combate em que nós estamos lá, mas Deus está connosco neste struggle de emoções. E mesmo no livro de Job, quando os amigos o corrigiam a dizer, não... Quando ele às vezes até falava mal de Deus, mas depois se arrependia e pedia desculpa e pedia perdão, e eles estavam a corrigi-lo, a dizer que as coisas mais estavam a acontecer porque ele tinha pecado. E Deus no final vem dizer, vocês não sabem nada sobre mim, este é o meu servo e eu aprecio a forma como ele está a falar comigo.
ok, não era tudo, obviamente, porque não devemos dizer que Deus é injusto, nem pouco mais ou menos. Mas o que é que acontece nessa história? É uma história que nos revela que, de facto, Deus está connosco no meio do sofrimento. E Job, mesmo no meio do... ou Jó, acho eu em português, mesmo no meio do sofrimento, fala com Deus e pede a Deus. Pede... Não o abandona, não sente que foi... Apesar de sentir que foi abandonado, continua a ir lá, continua a tentar ter comunhão com Deus, porque ele chega também à conclusão que Deus é perfeito. E às vezes sinto que nós temos muita facilidade em dizer isto aconteceu de mal na minha vida, então Deus não existe. Ou então abandonou-me, ou não está lá. Quando muitas vezes é ao contrário, fomos nós que o abandonamos a Ele, ou então somos nós que não estamos a ter a capacidade de aceitar que há também um tentador no mundo, há espíritos malignos que querem fazer mal, não quer dizer que tudo vá sempre a correr às mil maravilhas. O pecado entrou no mundo, a promessa é que Ele está connosco e está neste struggle connosco. Não é? Ponto muito importante aí que você disse de Jó, né? Que ali o Jó, ele vai ser levado pelas suas emoções, né? Ali há um tempo que ele amaldiçoa seu dia de nascença, né? Exato. Capítulo 7, se eu não estou enganado. É logo no início. Sim. Isso. E ele quer ouvir por que ele está passando por aquilo, né? Ele se acha no direito. E ele fala, não ouço, não tenho resposta, né? Mas a verdade é que muitas dificuldades que a gente passa é porque a gente não, pelo pecado, pela imaturidade, por falta de buscar, ou por não querer ouvir o que Deus tem para dizer, a gente não ouve. Porque no próprio livro de Jó, capítulo 32, se eu não estou enganado, Eliú vem falar, Deus fala. Por sonhos, visões, Deus fala. Ele fala isso para Jó, Eliú, né? E ele ali confronta Jó. Deus fala. Mas eu entendo desse texto que é como se ele estivesse falando. Pela sua incapacidade, você não conseguiu ouvir Deus. Porque Deus está presente. Deus fala. Sim. E você vai ver ali que enquanto Jó falava, muitas vezes ele falava de visões, falava de sonhos, que ele não entendia, que ele não compreendia. E eu tenho certeza que Deus deve ter dado vários sinais para ele. E mais para frente, a gente vê Deus bradando de forma muito clara para Jó, Sim. né? Agora vou falar contigo diretamente e vais-me ouvir. Mas eu entendo que também foi necessário para Jó passar pelaquilo, para ele ter era um processo para ele se tornar mais sensível, para ele buscar mais, porque ele deve ter orado bastante durante aquele período, buscado a Deus, porque é necessário em muitos momentos a gente se entregar mais. E às vezes o trabalho toma nosso tempo, os estudos tomam nosso tempo, a família toma nosso tempo, e a gente não consegue sacrificar, porque é essa a palavra, sacrificar esse tempo para Deus. Eu ali não sei se é tanto para Joe, porque de facto no início é-nos dito por Deus, Pai himself, portanto ele próprio, que Job é o servo perfeito, digamos assim, e que não fez nada de mal e não fez Que nada ele de é errado, justo, que ele é fala que ele é justo, justo. e esse é algo muito, muito importante. Mas de facto não deixa de ser um aviso para nós todos que não somos justos como Job, para termos atenção que se até este homem que era o servo justo passou por isto, porque é que nós não haveríamos de passar? Porque o que é que torna o Filipe ou o Edgar tão especial assim que tu achas que nada no mundo te vai algum dia acontecer, que as coisas vais viver a tua vida toda como se fosse só um mar de rosas? E não adianta, a gente não pode colocar um limite, né? Porque assim, Deus, o próprio Deus fala que Jó é justo, certo? Mas esse não era o limite de Jó. Jó podia se tornar uma pessoa em Deus maior. Tanto que no final ele se torna um novo homem. Sim.
Por que que ele se tornou um novo homem? Porque ele consegue conhecer mais de Deus. Ele consegue ter uma compreensão da grandeza de Deus. Sim. Então, é aquele versículo, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente cresce. Isso é verdade, porque mesmo no final ele há uma admissão que de facto eu não sei nada e tu sabes tudo, ou seja, ele acaba por pedir desculpa. E já agora que estamos a falar de Job, uma das questões muito importantes no livro de Job é também, e acredito eu, a falta de comunidade que ele teve. Porque os amigos, quando foram lá, é-nos mostrado que eles estavam lá, estavam a tentar apoiá-lo, mas das primeiras coisas que fizeram logo foi tentar apontar o pecado que ele poderia ou não ter cometido. Nesta ótica, tu sentes que para ti, e sei que tens uma história tão chegada à comunidade, qual é que é a importância da comunidade para ti na fé? Porque foi algo que eu até fiz um vídeo há pouco tempo, que até Moisés precisou de ajuda para manter os braços em cima. Isso é fundamental, né? Sem a comunidade cristã, o crente, né, como a gente costuma falar, não se sustenta. Porque é no meio do povo que Deus se manifesta. É no meio do povo que Deus mostra seus sinais, sabe? E eu creio muito nisso, sabe? Sozinho é muito difícil. E não tem ninguém. Como você próprio usou o exemplo de Moisés. Moisés fez, sim, de fato, muitas coisas sozinho, mas ele precisou de Arão. E mesmo não estava sozinho, tinha Deus do seu lado, não é? Mas Sim, pronto, pessoas cá na terra, eu entendo. porque eu entendo o seguinte: se a gente não fosse para andar em comunidade, se não fosse para a gente lutar pela nossa família, no momento que a gente aceita Jesus, Deus nos leva. Sim. Era quase isso, efetivamente. E você vê que o propósito de Deus a gente viver em comunidade, que ele poderia só ter feito Adão. Não, Adão. Tu foi feito para ser sozinho. Não, mas ele faz a mulher com sem diferenciação. Você vai ver na Bíblia que Deus não faz diferenciação, mas para eles viverem junto. Ah, mas é só dois. É dois, mas Deus depois manda eles fazerem o quê? Gerar filhos. E isso vira o quê? Uma comunidade. Então, na minha perspectiva, a ideia de Deus é que a gente vive em comunidade. Uhum. Que é bom viver em Até comunidade. mesmo a própria Trindade, é a comunidade divina, digamos assim. Então, é importante ter essa noção que a gente desejamos, é claro, viver em comunidade, mas principalmente devemos lutar e zelar pela comunidade. Porque, assim como uma família, as pessoas são falhas. E vai passar pessoas que vão nos machucar. É natural, sabe? Só que, diferente de um irmão, de um pai que a gente briga hoje e a gente, por ser forçado a viver na mesma casa, a gente tem que se resolver, não é diferente na comunidade de Cristo. A gente é obrigado a se resolver. Sim. E mesmo assim, beleza, a pessoa não quer se resolver e vai-se embora. A gente em Cristo, a gente tem que olhar, Deus, foi culpa minha, pedir perdão, se tiver a oportunidade de pedir perdão para outra pessoa. E, cara, zelar para quem ficou e seguir. Porque a gente tem que zelar por aqueles que querem, sabe? Querem zelar, querem fazer a comunidade a cada dia se tornarem mais santa, quer juntar e se unir para buscar mais a Deus e prosseguir, como em comunidade, em conhecer a Deus. Isso é muito importante e não tem O preço. próprio Paulo, antes de eu dizer isto, está tudo ok? As câmaras estão a gravar? Não? Estão a gravar, mas de vez em quando vocês afastam-se muito e começam a cortar de um dos lados. Ah, ok. Então vamos nos aqui aproximar. Não sei se queres dar um reset para... Posso dar. Eu tenho estado a tentar dar. Não, mas o suficiente para pelo menos também não cortar muito. Mas eu estou a gostar, bem. Está mesmo tudo a gravar? E agora chegava aqui... Não, afinal não está a gravar. Pronto, estávamos aqui a falar da importância da comunidade. E mesmo Paulo diz-nos que tenham atenção a quem é que está no meio de vocês, não é? Porque parece que não, mas as pessoas com que te dás, nós às vezes achamos que, e queria falar disto contigo, a importância das pessoas com que tu te relacionas. Porque tu acabas por ser também um espelho da tua comunidade à tua volta, não é? Portanto,
se começam a haver muitas pessoas que de facto não estão a tentar. Uma coisa é quando alguém se desvia sem malícia e a comunidade atrás de volta. Outra coisa é quando se infiltra uma serpente no meio de nós, não é? Para tentar destruir por dentro a comunidade, que é sempre muito mais fácil destruir alguma coisa por dentro do que por fora. O problema do pecado é que nos destrói por dentro, não é? Ah, e de facto, se puderes elaborar um bocado sobre isto, a importância de escolheres bem as pessoas à tua volta. E a seguir gostava de perguntar algo muito, se calhar, íntimo, mas que é a importância de escolher corretamente a pessoa que vai passar o resto da tua vida contigo. Qual é que é essa importância? Porque acho que há muita gente que hoje em dia acha que uma pessoa qualquer serve desde que o sexo seja bom. E Uma coisa que a gente deve entender é que a vida não é um mar de rosas. A gente vai passar por situações difíceis, relacionamentos difíceis. Ali, relacionamentos, não estou falando entre homem e mulher, amizade, colegas, pessoas que vão estar à nossa volta. Mas eu tenho um exemplo assim tão lindo de uma igreja que eu pude estar durante 4 anos servindo lá. E não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de golpe, mas lá no Brasil isso acontece algumas vezes. É de você estar andando na rua e a pessoa falar assim, oi. E você, oi. E aí a pessoa, e aí, como é que tá? Tudo bem? Ah, tô bem. E tu fica naquela, essa pessoa me conhece, aí tu já começa a ficar sem jeito, porque ela te conhece e você não. E aí, como é que tá? Como é que estão as coisas lá? E tu fala, ah, tão bem. E aí o trabalho. E aí, tipo, tu começa a soltar coisas e aí a pessoa começa a informações. pegar. Isso é um golpe que tem lá no Brasil muito comum de acontecer, sabe? E as pessoas acabam no final te vendendo alguma coisa. Golpe é geralmente assim, né? Pra te vender, te fazer. Porque você fica naquela. Pô, o cara me conhece, eu não lembro dele, então ele tá aqui, vou comprar e tal, e você acaba sendo ali. Engenharia social, não é? És levado. Exatamente És isso. levado. E aí o que que acontece, né? Teve o apóstolo, né? Lá, ele falou que foi uma situação exatamente como essa. E no final ele foi lá e comprou um perfume por R$ 10. Quando diz, desculpa, o apóstolo. Apóstolo, porque lá na igreja que eu servia tem os pastores, mas o líder da igreja é, recebeu o título de apóstolo. Foi enviado como apóstolo, né? Isso é um entendimento e a gente pode depois Sim, trazer, para outras falar núcleas, sim. sobre isso. E Mas pronto, o apóstolo isso. não é o apóstolo Paulo, é o apóstolo, É, o apóstolo cargo da tua. da igreja lá. E aí, ele. E aí depois foram indagar ele, mas por que o senhor se deixou? O senhor sabia que ia ser enganado? Ele falou, mas eu tive ali uns minutos de falar com Deus com ele. E os R$ 10 que foi, é daquilo que Deus está transbordando na minha vida. O que Deus coloca na minha vida é muito maior do que isso. E o tempo que eu passei ali com ele falando de Deus não tem preço. E se eu tiver que passar por isso de novo, eu passo. Eu pago outra vez os 10 reais para fazer isso. Então, a gente tem que entender que a gente vai passar por situações difíceis, pessoas vão passar pela nossa vida que vão nos fazer mal. Mas qual foi aquilo que você marcou naquela vida daquela pessoa? Foi uma vingança? Foi uma raiva? Foi um ataque que você deu porque você ficou sentido com o que ela fez de mal? Ou vai ser marcado pela paciência, por um exemplo de Cristo que dá a outra face? É de facto uma boa pergunta. Eu às vezes paro a pensar de. Por exemplo, há situações em que eu não me importo dar dinheiro na rua, há outras que me fazem mais confusão se eu vir que a pessoa vai utilizar aquele dinheiro para se fazer mal a ela própria. Mas enquanto antes, tipo, eu pensava, ah pá, isto, ele de certeza que tem dinheiro, e ainda batalho com isto, lá está. Tem dinheiro, está a gastar noutros lados, não sei o quê. Às vezes também paro para ponderar um bocado. E a quantidade de dinheiro mal gasto que eu também gasto. Epa. E Deus sempre me deu. E sempre me abençoou com uma boa família, com bons pais, com bons amigos. A quantidade de dinheiro mal gasto que eu gasto. Exato. Então a gente tem que entender que assim, as pessoas mais vão passar pela nossa vida, mas
a gente E- vai Sim, afetar. e eu não estou a dizer para te deixar ser enganado, É. obviamente, nem deixar ser abusado, nem pouco mais ou menos. E aí, Agora a questão é, quando alguém realmente precisa e nós só estamos a pensar em nós você próprios. quer ver uma coisa que, agora que penso que foi o Espírito Santo que me lembrou? Às vezes temos que deixar ser enganado. Porque Paulo sabia que ele ia ser morto quando ele foi para Jerusalém. Deus, o próprio Deus falou, ó, você vai lá e você vai sofrer. Mas para quantas pessoas, depois que ele chegou em Jerusalém, ele foi pregando até Roma? E Roma? Uhum. Sim, olha, e para nós católicos há uma velha tradição na igreja que diz que Pedro, e eu posso estar aqui enganado, mas acho que o apóstolo Paulo morre primeiro e que Pedro vai então em fuga de Roma para para ir pregar para outros sítios. Se não me lembro se Paulo morre primeiro, mas a igreja romana estava a ser muito pressionada. E uma das tradições conta-nos que aparece o Senhor com uma cruz a andar em direção a Roma e o apóstolo Pedro pergunta-lhe: para onde é que tu vais, Senhor? E Jesus diz-lhe: vou para Roma ser crucificado novamente. E Pedro aí entende que, ok, e dá a meia volta e ele sabe que é o trabalho dele é ir lá ser crucificado em Roma. E esta é uma velha tradição da igreja. Portanto, às vezes nós sabemos que temos que ir passar por tribulações, mas que é para um propósito maior, não é? Isso é muito importante porque, às vezes, pessoas maduras como Paulo podem receber a revelação e ficar em paz. Mas a maior parte não vai receber essa revelação. Porque a verdade é, se Deus falasse, talvez, para o Edgar que hoje ele estaria aqui gravando esse podcast, mas que ele deveria passar por tudo que ele passou até hoje, ele talvez teria desistido. Tu se calhar dizias que não. Então, Se Deus tivesse dito a José que para virares a pessoa tão importante tinhas que passar pela prisão e tudo mais. exato. Então, por quê? Porque era um tempo de imaturidade. Então a gente vamos passar por situações, primeiro, como Jó, né? Pela nossa incapacidade de perceber aquilo que Deus está nos orientando. Porque se a gente entendesse que Deus está nos orientando, que a gente está tendo um tempo de devoção, a gente está se entregando verdadeiramente e entendendo, não precisaríamos passar, vamos dizer assim, sem entender. A gente passaria sabendo. Mas pela nossa falta, Deus nos trata e nos trata às vezes dessa forma. Então, quando a gente vai passar por uma situação, a gente passa, muitas vezes a gente não entende, mas lá na frente tem. E aí, por isso que é importante, né? Voltando no tema da comunidade, a gente tem que se esforçar pela comunidade. A gente não é uma empresa que a gente, enquanto estamos juntos, eu me importo com você. Não. Se fulano ou uma pessoa se afastou do nosso meio, daqui a 3 meses, eu lembrei dela, mandar uma mensagem, telefonema, como é que você tá? Por quê? Às vezes A são gente não é, os pequenos a gestos que gente fazem a não é uma diferença. empresa. Pô, a pessoa me feriu, Deus, tô chateado. Me ajuda a perdoar. Passa isso no meu coração, porque aquela pessoa, assim como eu, merece misericórdia. E se esforçar, porque é um esforço, a gente tem que esmurrar no nosso corpo para entender que o que Cristo fez, Continua. o Só te que, ia dar um o que jeitinho. Cristo fez por nós foi exatamente isso. O nosso pecado, o que a gente faz é dizer, Deus, eu não te quero, mas mesmo assim Deus se aparece com misericórdia todos os dias, falando, não, filho, ó, tu pecou. Deus, eu pequei, né? Me perdoa, Deus. Eu vou te ensinar, vou ali cuidar de você e tal, e vou te perdoar. Claro, às vezes vem um chicotezinho, mas assim, Deus é misericordioso para nos ensinar Sem dúvida. todos os dias. Todos os dias. E essa é a E nossa. quando nós somos burros para entender, Isso é a que nossa. não entendemos. E se nós queremos, né, ser mais parecido com Deus, com nosso Senhor Jesus, exige isso. Exige ter misericórdia do próximo, exige buscar zelar pela comunidade e querer fazer com que a comunidade esteja bem, esteja certa do caminho. Esse
é um objetivo muito claro. Nós temos o dever como cristãos de crucificarmos a nossa própria carne também todos os dias. E isto tudo leva-me a refletir sobre uma frase que eu ouvi há um tempo atrás num retiro para casais que fomos. Pá, e eu achei, era um miúdo extremamente novo. Ele devia ter os seus 18, 19 anos. E deixaram-no falar e trazer algumas questões de reflexão. Pá, eu achei que ele teve espetacular. Porque houve uma que me deixou realmente a ponderar e era o centro de tudo. Ele já era casado, eu tenho 27, estou noivo, se Deus quiser, para o ano caso. Mas ele trouxe-me isto, que era o contrário, o contrário do amor não é o ódio, é a preguiça. É quando tu já não metes o esforço pela pessoa, pela outra pessoa. E isto não só para relações, mas também para amizades. Eu sempre fui a favor que uma amizade, e o que nós tentamos como cristãos da nossa comunidade, na nossa irmandade, é criar laços de amizade com todos, que é um ato de carinho, mesmo com quem não conheces, não é? Uma amizade com um outro irmão de Deus, mesmo que eu não o conheça. E que é a questão de quando tu paras no teu esforço, a relação quebra. A relação é algo que existe de esforço, existe renovação constante. E quando tu paras de meter esse esforço porque pá, hoje não me apetece, sabes que mais. Eu até podia ligar para perguntar se ele estava bem, mas para quê? As relações acabam por se perder. E a preguiça tira espaço ao amor de existir. E É o que uma eu acho. coisa muito importante de se frisar é lutar e zelar pela comunidade é algo refletido também em si. Quando você está zelando pela comunidade é pelo espaço que você está ali participando. E às vezes, de maneira muito prática, zelar pela comunidade é cuidar da sua família. É, Sim. é ali lutar pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa. Porque, primeiro de tudo, a comunidade que você participa é da sua casa. Eu também acho. Eu acho que é quase como se fosse uma cebola, não é? É por camadas. Tu Então, primeiro tens que participar nesta comunidade. tem que lutar, primeiro de tudo, em oração, jejum, buscar Deus. Deus, como eu posso ser útil? Como eu posso abençoar? Como eu posso edificar minha casa? Em qualquer posição que você esteja. Sendo pai, sendo mãe, sendo filho. O que eu posso fazer? E aí, dentro disso, Deus vai te dar direcionamento. Quantas histórias dos filhos abençoando os pais e dos pais abençoando os filhos, porque Deus direciona. Isso é muito importante frisar. Lutar pela comunidade não é você estar ocupando um cargo, tal, você está liderando. Não é necessário. Cuidar da comunidade é preparar um ambiente para que as pessoas busquem o Senhor. Sim. É Não é quando um você. cargo, não é um. É uma responsabilidade, não é um direito, não é Não, é tipo uma assim, recompensa. quando a gente está junto, é a gente lutar para poder buscar ao Senhor, é fazer de tudo para que um ambiente seja favorável para a gente buscar ao Senhor, Sim. entendeu? Então é isso, lavar a louça, organizar a casa, participar do dia a dia do lar, é isso. É cuidar da comunidade, da sua família, para que seja um ambiente propício para buscar o Senhor. Porque, assim, sinceramente, se a pessoa acorda de manhã, tá tudo sujo, louça para lavar, e acontecendo uma cena de coisas que precisa, a pessoa tem que ir lá resolver. Sim. E se alguém ficar de preguiça e não fizer, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar alguém. E essa sobrecarga pode ser ruim. Então, assim, o objetivo é que todo mundo trabalhe junto dentro de casa para buscar ao Senhor. E na organização do lar, na educação, tudo isso se fala. E aí depois isso é refletido onde? No templo. Depois daqui das trocas de baterias e tudo mais, voltamos aqui para acabar, porque já estamos aqui mesmo a chegar ao tempo. Ainda tinha imensa coisa ainda para te perguntar, mas acho que das coisas mais importantes que tenho para te perguntar
desta sessão e deixo já o convite para vir a outras, se quiseres. Acho que sim, mas falamos disto já no final. Era a importância de escolher bem a tua parceira de vida e o que é que isso te traz a ti como homem. Ou seja, é a grande influência do papel da mulher num bom homem de Deus. É difícil responder essa, porque eu acho que ela seria melhor para responder isso, Exato. né? Mas assim, o mais importante, eu penso que vou dizer na minha perspectiva, né? Sim. Vou dizer na minha perspectiva do que aconteceu comigo, né? Casamento é algo ótimo da parte de Deus, sabe? Assim, te dá te traz responsabilidade, mas te traz momentos incríveis de parceria, de amizade, de busca junto com outra pessoa a Deus, de momentos marido e mulher. Isso é muito, muito incrível, muito incrível. Não tem como expressar com palavras, né? É difícil fazer isso. Mas é claro que uma escolha má te impacta. E eu penso que, creio nisso, né? Creio dessa forma que casamento selado é para sempre. Não há hipótese de voltar atrás desse tema. Então, por isso que é muito importante você, antes de escolher, conhecer a pessoa, entender, porque é uma pessoa cheia de problemas, imperfeições, carregando muita coisa. Então, é importante você conhecer a pessoa. E muito importante também é, mas que mais importante do que você conhecer, porque é impossível conhecer uma pessoa 100%, mas é que ela tenha características que você queira que tenha. Então, se você quer uma pessoa alta, para que você vai se relacionar e gastar tempo com uma pessoa baixa? Você quer uma pessoa com cabelo crespo, cabelo liso, por que você vai fazer ao contrário e perder tempo com aquilo? Se você tem a ideia do tipo de pessoa que você quer para sua vida, vá atrás disso. Para que vai atrás de algo diferente? E muitos momentos, como aconteceu comigo, Deus colocou uma característica específica que eu pensei assim, eu quero isso. E eu entendi que foi inspiração e revelação dele, entender que isso iria me alegrar. Se a mulher que estaria comigo tivesse essa característica. E, e depois de muito tempo, e passando por umas 2 decepções amorosas, e eu orando, pedindo a Deus por aquilo que eu queria, com muita sinceridade, Deus me deu uma revelação que eu falei assim: ora por uma pessoa que ame outras vidas. Ame no sentido assim de que as outras vidas conheçam a Deus, que ela ame pregar o evangelho, que ela esteja disposta a isso. E foi muito claro, eu entendi que isso veio da parte do Senhor, porque não veio de mim, mas eu passei a ter esse desejo por uma pessoa que amasse pregar o evangelho. E uma semana, e isso eu já estava orando, já tinha lá 3, 4 anos. E no meio disso eu passei por uma relação que não foi muito, não durou muito tempo também, mas não foi muito boa. E depois que eu fiz essa oração, na semana, Deus me deu um sonho deu dentro de um ônibus, chamando pelo nome da pessoa, mas eu não via rosto, em sonho. Na semana seguinte, eu conheci minha esposa. E na hora que eu conheci ali, também foi um momento assim, né? Não dei muita coisa. Mas aí no dia seguinte eu conversei com uma amiga minha, e na época, que tinha falado do sonho e tal, e falei de novo, nossa, e tal. E depois as coisas foram se formando, né? Foram se confirmando e tudo mais. Então é muito importante, sabe?
ter coisas que você pede a Deus, entendendo que se eu pedir uma pessoa que amasse vidas, que queria pregar o evangelho, ela vai estar dentro da igreja, mano. Ela vai querer estar indo para a igreja servir o Senhor, ela vai querer estar fazendo visita. E eu tenho que suportar isso. No que sentido? Eu tenho que ajudar ela a fazer isso. Sim. Mas eu amo fazer isso também. Então eu faço com muito prazer. Então, se você pede uma mulher aventureira, mano, e Deus te Tens que der, estar disposto a que ela tu vai vai... ter que estar É. disposto. Se você não, eu quero uma mulher, um homem com característica tal. Essa característica traz coisas junto. Não é só maravilhas. Exato. Entendeu? Mesma coisa que era um homem que ganha imenso dinheiro. Ele vai estar longe, provavelmente Vai estar de casa, vai estar a trabalhando. trabalhar. Vai estar trabalhando, porque Sim. dinheiro não cai do céu. Exato. Entende? Então, assim, tem que entender que é muito importante definir o que a gente quer e colocar diante de Deus. E claro, nesse período que orando, Deus riscou coisas na minha cabeça que eu queria e Deus falou assim, não perpetuou aquilo no meu coração, sabe? Como e eu entendi que Deus não, aquilo era um pedido que eu não deveria fazer. Então eu fui orando por coisas e, claro, anotando. E no final, depois que eu conheci ela, ela fazia a mesma coisa. Anotava, escolhia. E as coisas foram se confirmando do lado dela também, Espetáculo. entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Quando você for escolher alguém, tá dentro daquilo que você quer? Tá dentro daquilo que você tinha o pedido a Deus? Tá, beleza. Isso já é o primeiro. Depois é em Deus procurar ver se é aquilo mesmo que você quer. Porque uma pessoa vai trazer várias situações para sua vida. Sim. Não tem para onde correr. Vai trazer. E aí, dentro daquilo, você tá disposto? É isso mesmo? Vai. E casar, mano, não tem volta. Mas Mas é que eu acho... maravilhoso. Primeiro, eu disse que este homem tinha muito para oferecer, epá, e ainda há imenso. Mas a questão é que eu acho que as pessoas se agarram muito à ideia da perfeição e se calhar tantas relações acabam depois da fase de lua de mel, não é? Porque começam a ver os defeitos. E a questão é, defeitos tu vais ver em qualquer pessoa. Depois, é durante, você já vai Pronto, ver. sim, tu já vais vendo, efetivamente. Mas, Depois- e acho que o grande erro que as pessoas hoje cometem às vezes é alargar. Tens uma pessoa que é 90% do que queres e não é 10%, não é. Porque nunca vai ser. Mas tu decides largar estes 90% por uns 10% que estás a ver noutra pessoa e que depois vais ver que essa pessoa é exatamente aqueles 10% que a pessoa há falta, mas depois os 90% não é nada do que tu queres. E as pessoas É no dia a dia. tratam-se. No dia a dia, é Trocam-se. no dia a dia que a gente conhece as pessoas, né? E vai ser no casamento que vai conhecer as 100%, mas mesmo assim, nem sei se é 100%, porque eu tive a experiência há uns 3 anos atrás de passar um tempo na casa de 2 senhores que já estavam ali há quase 40 anos juntos, e chegamos lá num determinado dia que a gente fomos jantar, e o senhor virou pra senhora e falou assim: "Você gosta disso? Não sabia." Tipo, a gente tá falando de 40 anos de Exato, ainda há casado. coisas novas. Não é? Então, Já para não assim, falar que a pessoa se vai transformando ao longo dos anos. então, assim, temos que perceber que é isso. Só que temos que estar aberto para isso. Porque isso é maravilhoso. Viver isso é espetacular. Lutar com outra pessoa para se superar, para crescer junto, isso é incrível, não tem preço. Sim. E depois de alguns anos você olhar para trás, caramba, eu era assim. E agora olha O como que eu caminho todo tô. que já fizemos. Entendeu? E eu não tô falando de vida financeira, não. Eu tô falando de crescer como ser humano, se tornar um homem melhor, se tornar uma mulher melhor, mais maduro, com uma cabeça melhor, mais equilibrado emocionalmente, sabe? Ser pleno em Deus. Isso que é espetacular. É incrível. Eu acredito que seja incrível. Bem, havia, como já disse, havia milhares de outras perguntas que eu tinha para te fazer. Queria-te agradecer muito teres vindo. Deixo-te o convite em aberto para vires cá, acabar estes raciocínios. Deixo também o convite para se calhar, uma discussão mais acesa de teologia, das diferenças.
vamos falando. Gostava se calhar de acabarmos com uma oraçãozinha. Vamos orar. Vamos aqui orar um bocado e depois já despachamos o resto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, Todo-Poderoso, Tu que nos trouxeste aqui nesta união de irmãos, nesta união de fé, gostava de te agradecer a Ti, nosso Pai, Tu que enviaste o Teu Filho para nos salvar do pecado. Pedimos que todas estas pessoas que nos ouçam possam ouvir a Tua voz, possam entender o amor que tens por elas, possam entender que tudo o que Tu queres delas realmente é ter uma relação e que Tu estás a convidá-los a virem exatamente como eles estão, porque és Tu que os vais lavar por dentro. É em Ti que eles vão mudar. Não precisam de vir perfeitos, precisam vir dispostos a conhecer o Teu amor. Peço que abras o coração de todos estes homens e mulheres maravilhosos que nos estão a ouvir. Em nome de Jesus Cristo, agradeço-te por tudo e que mantenhas unida o Teu amor ao coração destes Teus filhos e filhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Filipe, muito obrigado por tudo. É isso. Vamos para cima. E ficamos até à próxima. Obrigado.